Agora uma suposição, suponha que ele fosse um versículo verdadeiro. E o que isso aí muda? Nada. Por quê? Porque o texto não está escrito assim, ó. Ninguém sabe o dia e nem a hora, exceto o Pai que está no céu. E ele não vai contar para ninguém. Lá está escrito isso? E ele não vai revelar para ninguém. Lá não está escrito isso, falando que ele não vai revelar. Lá está falando que é somente o Pai que sabe o dia e a hora. Porém, lá não está dizendo que ele não vai revelar isso para as pessoas. Pelo contrário, o Eterno não vai esconder nenhum dos seus segredos aos seus profetas. Onde está isso, meus? Amós, capítulo 3, versículo 7. Ial não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos confidenciais aos seus profetas. Então, ainda que esse versículo de Mateus 24, 26 fosse verdadeiro, ele não muda em nada. O Eterno é aquele que sabe o dia e a hora? É, porém ele vai revelar o dia e a hora para os seus profetas. Porque o Eterno tem profeta nessa terra ainda. O que está escrito no livro de Efésios? A uns ele deu para ser apóstolos, a outros para serem profetas e mestres. Está entendendo? Então os profetas e mestres vão pegar as escrituras, vão estudar e vão entender as palavras do Eterno, as profecias do Eterno, para poder passar para os demais irmãos. Não estou falando dessas profecias que acontecem dentro da Assembleia, dentro da Batista, onde a pessoa diz: eis que eu falo, eis que vem aqui, eis o Deus Todo-Poderoso, sou eu, estou aqui, estou dizendo, vai acontecer isso. Não, estou falando da palavra do Eterno. A palavra do Eterno é a verdadeira profecia que ele deixou para nós. Bom, irmãos, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um vídeo falando sobre a grande tribulação que está para chegar sobre toda a terra. Você pode estar se perguntando, por que os líderes, os grandes líderes das denominações não estão falando sobre esse fim que está para chegar sobre toda a face da terra? Simplesmente porque o Eterno, ele sempre chamou as coisas loucas para confundir as sábias. O Eterno sempre chamou os pequeninos para pregar as suas grandes revelações, para pregar o seu verdadeiro evangelho. Se você olhar no livro de Isaías, ali diz que o próprio Salvador Yahshua, quando ele veio à terra, a Bíblia não diz que ele veio como um homem aparente, a Bíblia não diz que ele veio como um rei, a Bíblia nos mostra que ele veio como um simples homem, um homem humilde. Ali nos mostra que ele foi subindo como raiz de uma terra seca. E a Bíblia diz que olhávamos para ele e não havia beleza alguma que atraísse o nosso olhar. Veja bem, irmãos, subindo como raiz de uma terra seca. Uma raiz, irmão, não tem beleza alguma. A raiz de uma terra seca não tem formosura alguma. Mas foi assim que Yahshua veio. Ele veio humilde, ele veio na simplicidade. Por quê? Porque é assim que o Eterno quer. O Eterno chama as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. E a Bíblia nos diz que Yahshua era um homem rejeitado e desprezado por todos. O verdadeiro servo do Eterno, que carrega em si a verdadeira palavra do Eterno, ele não é reconhecido pela grande massa. Ele é um homem desprezado por todos, rejeitado por todos, assim como foi Yahshua Mashiach. Por isso ele disse: Pai, obrigado por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. São os pequeninos que estão com o verdadeiro evangelho. É o pequenino rebanho, é o pequenino grupo que está levando a verdadeira revelação do Eterno. A igreja de Filadélfia, ele disse: vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra na perseverança. E porque vocês guardaram a minha palavra na perseverança, eu vos guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então o Eterno, ele não chamou homens doutorados. O Eterno não chamou os fariseus, os escribas da lei. Ele chamou homens pescadores. Ele chamou os pescadores, homens humildes, homens que não eram letrados, para levar a sua verdadeira palavra, o seu verdadeiro evangelho. Olha o que diz aqui: os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe para pô-lo à prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Yahshua lhes respondeu: ao entardecer dizeis, fazeis bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não sois capazes. Geração má e adúltera reclama um sinal, e de sinal não lhe será dado.
Então Yahushua, ele mostrou aqui o quê? Ele disse: esses escribas, esses fariseus, esses doutores da lei, essa geração adúltera e corrupta, eles pedem um sinal, mas para eles não vai ser dado sinal algum. Eles sabem interpretar os sinais dos tempos, quando é que vai chover e quando não vai chover, mas eles não conseguem discernir a verdadeira palavra do Eterno. Esses fariseus, eles não conseguem discernir os sinais do Filho do Homem, os sinais que marcam o retorno de Yahushua, os sinais que marcam a volta do Filho do Rei da Glória. Eles não conseguem discernir os sinais que antecedem o arrebatamento dos vencedores. Então, irmãos, a Bíblia nos mostra que os sinais são para os humildes, são para os simples, são para o pequenino rebanho. Então, arrebatamento é loucura para quem está na alma, é loucura para quem está na carne. É por isso que esses doutores da lei, esses fariseus, esses escribas que estão aí hoje, não pregam o arrebatamento, não pregam o Maranata. Por quê? Porque o Eterno vai levantar os humildes. Ele não vai levantar esses homens engravatados aí que estão presos nas coisas terrenas. Mas o homem espiritual, o homem humilde de espírito, a sua mente está preso no céu, está preso na glória. Os seus pensamentos estão cativos no Mashiach. E aí o Mashiach revela para ele as grandes coisas que estão ocultas dos sábios entendidos. Entendeu, irmãos? Ele fala que o Filho do Eterno fracassou quando morreu no madeiro. O Papa Francisco fala que o mundo foi criado através do Big Bang, não foi criado através do Eterno, não. Ele então blasfema o tempo todo. Ele agora está apoiando o casamento de homens sexuais. Então veja bem, meu irmão, tudo está pronto, tudo está preparado. As duas bestas já subiram para cima da terra. A besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Os dois chegaram juntinho. Tudo indica que um é Emmanuel Macron e tudo indica que o outro é o Papa Francisco. O cenário está armado. Não vai vir outro aí. Tem pessoas, o Jared, e agora se Donald Trump cair? Se Donald Trump cair agora, onde vai parar Jared? Aonde vai parar o Jared agora se o Donald Trump caiu? Porque eu sei que não é o Jared. Mesmo se o Donald Trump permanecer no poder, eu sei que não é Jared. Tudo nos leva a crer que é Emmanuel Macron. Mas se Donald Trump cair, Jared já foi, meu irmão. Jared já foi. Então só nos resta agora Papa Francisco e Emmanuel Macron. E o cenário está sendo preparado para eles, meus irmãos. Está sendo preparado para eles. Então tudo indica que acabou. Acabou. A tribulação vai começar. Não tem para onde correr. A nossa geração é a geração do fim. A nossa geração é a geração do fim. Fica na graça e na paz do Eterno. Igual tem aí os doutores em divindade, doutor em trindade, né? Doutor em trindade, porque doutor de divindade eles não conhecem nada. Então se você for fazer um vídeo para me criticar, faça um vídeo bem feito. Não faz uma coisa mal feita dessa não, meu irmão, porque você para mim é fraco, é fraquinho, tá bebendo é leite. Você precisa sair da Babilônia para começar a alimentar do verdadeiro alimento sólido, que é a verdade que vem de Yahweh dos exércitos. Fica na graça e na paz, meus irmãos. Porém, o livro de Daniel registra algo tremendo. Lá diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos veio e bateu nos pés da estátua. O que significa, Romilson? A pedra é Yahushua. E Yahushua vai vir, vai esmagar o reino do anticristo. E Yahushua vai vir e vai tirar esse império, esse reino que vai estar governando durante a tribulação. No final da grande tribulação, a pedra cortada sem auxílio de mãos é Yahushua descendo do céu para estabelecer o seu reino na terra. E ali quando Daniel fala que a pedra bateu nos pés da estátua, bem em cima dos 10 dedos, isso está mostrando que Yahushua vai vir, vai arrebentar com o reino do anticristo para a glória do Criador dos céus e da terra, Yahweh dos exércitos. Prepara o seu coração, meu irmão. Fica na graça e na paz do Eterno. Então, meu irmão, nenhum desses nomes aí é o nome do Mashiach. O nome do Mashiach é Yahushua.
A mentira caiu por terra, a mentira tem perna curta, e chegou o dia da mentira cair por terra. O Eterno disse que no final dos tempos, o seu nome e o nome do seu filho seria revelado para todas as nações. O nome do filho do Eterno é Yahushua, que significa Yahweh salva, e Yahweh é a salvação. Fica mais esse vídeo aí para os irmãos, fica na graça e na paz do Eterno, Deus. Tudo indica que o arrebatamento vai acontecer agora mesmo. E não deixa a dúvida entrar no seu coração, não deixa a incredulidade entrar no seu coração, porque os incrédulos não entraram na terra da promessa. Vamos crer até na última hora. Só se o arrebatamento não acontecer para nós dizer, agora eu creio que não, agora eu acreditei que realmente passou, mas até lá fique firme, fique crendo que vai acontecer, porque tudo está convergindo para isso, meus irmãos. Tudo está convergindo para isso, e as pessoas não têm para onde correr, mas nós temos o nome do Eterno, ele foi revelado para nós, o nome do seu filho foi revelado para a igreja de Filadélfia. Para quê, irmãos? Para nós invocar o nome do Eterno. Eu já ensinei isso para vocês em outros vídeos, meus irmãos. Invoque o nome de Yahushua, invoque o nome do Eterno onde você estiver. Entendeu, irmãos? Fica na graça e na paz do Eterno. Uma coisa que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: muitos irmãos aí caíram e prostraram pelo meio do caminho. Mas o Eterno quer te levantar, meu irmão. Por quê? Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Eterno. O levantar é de Yahweh dos exércitos, é Ele que nos coloca de pé. Veja bem, meus irmãos, vários homens da Bíblia, do Velho Testamento, cometeram falhas, caíram. Abraão, por exemplo, transou com Agar, cometeu uma grande falha. Dele veio os ismaelitas. Ele cometeu uma grande falha, a mulher dele era Sara. O Eterno ia dar o filho da promessa entre os dois, mas ele passou o carro na frente dos bois e transou com Agar, cometeu um grande erro. Nós vimos ali a história de Sansão. Sansão recebeu o Espírito do Eterno e sobre ele vinha a força de 100 homens através do Espírito do Eterno. E ele foi levantado para matar os filisteus, porém ele só ficava na barraca de Dalila prostituindo. Então ele caiu, meu irmão. Davi, meu irmão, ele cometeu um grande erro. Ele adulterou com Batseba, mulher de Urias. Davi cometeu adultério e ele ainda colocou o soldado na frente da guerra para poder morrer. Ele colocou o soldado na frente da fileira ali para poder o soldado morrer. Ele cometeu dois grandes pecados. Ele cometeu o pecado de adultério e foi cúmplice no pecado de homicídio, meu irmão, porque ele colocou o homem na frente da guerra. Porém, meu irmão, o que eu quero dizer para você, nenhum desses homens do Criador permaneceram prostrados. O Eterno foi lá e levantou cada um deles, porque eram homens tementes a Yahweh. Você é um homem temente a Yahweh, você pode estar prostrado aí. Você pode estar prostrado nas drogas, na cachaça, na prostituição, seja o que for. Mas o Eterno, Ele quer te levantar. E para isso basta você clamar a Yahweh dos exércitos e Ele vai te colocar de pé. Porque a mão dele não está encolhida, meu irmão, para que Ele não possa estendê-la e te colocar de pé. Se você ler a história ali, você vai ver que Ezequiel, Daniel, quando o Eterno falou para ele, falou para Ezequiel, que o seu nome na verdade é Daniel, o outro é Nehisquiel. O Eterno falou para ele: coloca-te de pé, filho do homem, e eu falarei contigo. Mas quando eles ainda estavam prostrados, o Espírito do Eterno entrou neles e os colocou de pé. Assim também será com você, meu irmão. Clame a Yahweh e o Espírito dele vai te colocar de pé. Yahweh vai te colocar de pé e tem mais uma, meu irmão. Ele vai te revestir com todas as armaduras. Por quê, meu irmão? Porque a igreja de Filadélfia precisa de você. A igreja de Filadélfia precisa de soldados nessa última hora para combater o bom combate. E o Eterno vai te colocar de pé e Ele vai te revestir com todas as armaduras. Ele vai colocar o escudo da fé no seu braço. Ele vai colocar a espada do Espírito na sua mão. Ele vai colocar o capacete da salvação na sua cabeça e Ele vai te revestir com a couraça da justiça. Porque a igreja de Filadélfia precisa de soldados para estar na frente agora, meu irmão, combatendo essa guerra. Nós estamos numa guerra travada, meu irmão. E o Eterno, Ele quer te colocar de pé. Basta você clamar a Yahweh dos exércitos e o Espírito dele vai entrar em você, vai te colocar de pé e o Eterno vai colocar você na frente da guerra. Porque você é um guerreiro, meu irmão. Você é um soldado de Yahweh. Um soldado de Yahushua. E um soldado de Yahushua não pode ficar prostrado. Levante em nome de Yahushua. Fica na graça e na paz do Eterno. Espero que vocês tenham entendido esse estudo.
E vamos ficar firme aí, orando e jejuando, na expectativa, aguardando o Mashiach cumprir a sua promessa. Porque ele diz: passarás céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele falou: essa geração é a última. E eu estou garantindo para vocês aqui: passa céus e terra, mas a minha palavra eu não volto atrás. Ela não vai passar. Espero que vocês entendam esse estudo, meus irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno.